Shalom, shalom, boa tarde. Vamos hoje para mais um dia de devocional do livro Mulheres Enraizadas. Oi, oi. Cheguei. Deixa eu me ajeitar aqui com essa câmera aqui. Pronto. Boa tarde. Chegamos. Pastora Márcia, shalom. Shalom na Kelly, paz do Senhor. Pastora Lai, boa tarde, shalom. Neuza Estresse, shalom, boa tarde. Shalom, pastora Márcia, estou tentando colocar aqui a senhora, estou aceitando. Ela já entrou, acho que é a internet. É que tá rodando, né? É a internet, mas ela já aceitou. Ah, tá. Então vamos começando, que aí para ela ficar com bastante tempo para ela poder falar. Hoje nós estamos na leitura do nosso devocional do livro Mulheres Enraizadas, da Viviane Martinello. E hoje a gente está aqui com a pastora Márcia, né, que é a nossa convidada de hoje. A gente está no dia 8 dessa leitura, e o título de hoje é A Essência Perdida. E a passagem bíblica se encontra em Apocalipse, capítulo 2, os versículos 4 e 5. E é tremendo de hoje. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. E aqui a autora já começa falando assim: voltar atrás é difícil. Isso porque costumamos associar essa decisão a um retrocesso, pelo menos sob a ótica humana. Realmente, quando a gente para pensar que a gente tem que voltar atrás, a gente pensa que a gente está regredindo, mas com Deus é justamente ao contrário. Pela perspectiva do céu, você sai ganhando quando voltar atrás significa corrigir o mundo, o rumo. O texto de Apocalipse nos lembra que algo se perdeu durante o trajeto. E para resgatar uma essência perdida, precisaremos empreender o caminho de volta. E
por que voltar atrás, né? Porque aqui no versículo de Apocalipse já fala justamente sobre isso. Você abandonou o seu primeiro amor. Porque quando a gente aceita Jesus, quando a gente se converte, é aquele amor, aquela coisa que a gente quer estar com Deus o dia inteiro, a gente quer servir o Senhor com uma alegria, com dedicação, não por religiosidade, mas por amor mesmo, que a gente está com aquela chama flamejante no nosso peito. E aí, conforme o tempo vai passando, o ativismo religioso mesmo faz com que essa chama vá se apagando. E se a gente não para e volta do princípio, das obras que a gente praticava no princípio, que era que a gente tinha um tempo de devocional maior com Deus, que a gente tinha um tempo para orar, que a gente falava com Deus o tempo todo. Senhor, se você não falar, eu não vou. Depois a gente já começa a acreditar que estamos ouvindo a voz de Deus, quando na verdade estamos seguindo os nossos achismos. E aí voltar atrás significa justamente isso. É voltar atrás no que a gente fazia com Deus, no tempo que a gente tinha de intimidade com Ele, de leitura da palavra verdadeiramente. E isso sim, é voltar para corrigir o rumo, é refazer a rota, né? Tanto que quando fala que a pessoa aceita Jesus, ela se converte. Por quê? Ela vinha seguindo na mesma mão do mundo, mas quando ela aceita Jesus, ela faz o rumo contrário. Ela vai na contramão do mundo, ela faz o texto de Apocalipse nos lembra que algo se perdeu durante o trajeto, que para poder recuperar essa essência perdida, a gente empreende o caminho de volta. Observe, no entanto, que não estamos falando de correr para recuperar o tempo perdido. Aqui não é a velocidade. Olha que coisa tremenda. Não é quem corre mais rápido, mas é quem permanece no caminho, é a constância. Não é o ritmo, não é o correr mais rápido que o outro, não é chegar primeiro que o outro, mas é chegar. Cada um no seu ritmo, cada um no seu tempo, mas não sair do rumo certo. O que você costuma fazer quando perde algo dentro de casa? Certa vez, Jesus contou a parábola de uma mulher que tinha 10 dracmas e perdeu uma delas. Talvez eu e você disséssemos: tudo bem, ainda tenho 9. Não vou desprender tempo procurando apenas uma. Mas a mulher da narrativa deixou de lado todas as outras tarefas para procurar aquela moeda, porque para ela era essencial. E essa história, uma parábola, né, que Jesus contou, se está ali é porque tem alguma coisa de importante que Deus quer tratar conosco. É a gente colocar valor onde não tem e onde deveríamos dar valor, a gente deixar de lado, deixar perder, né, o que é essencial. Acredito muito que essa história seja uma analogia, não ao dinheiro em si, mas ao que tem valor e que necessita ser protegido. Quando perdemos algo que faz parte da nossa essência, precisamos voltar para recuperá-lo. Aqui fala sobre essência, né? Isso me remete muito ao Éden. Lá no Éden perdemos a essência. Mas quando Jesus veio e se fez sacrifício por nós, podemos recuperar essa essência através de Jesus. Tem até um trechinho de um louvor que fala sobre isso. Eu quero voltar para casa. Que fala assim: eu quero voltar para casa. Eu quero voltar de novo. Eu quero sentir a essência que perdi no jardim. Mas em Cristo nós podemos voltar a sentir essa essência. Podemos voltar a ser como Deus realmente desenhou, como o design, né, nosso, que Deus projetou, porque ele é o nosso arquiteto, ele é o nosso projetista. Ao se comparar com outras pessoas, você talvez tenha se dado conta de que perdeu a própria essência, ou em outros termos, a singularidade que Deus pôs dentro de você. Você é única, é singular. O que tem dentro de você, ninguém mais tem. Aquilo que Deus colocou nas suas mãos para você fazer, nenhuma outra pessoa vai poder fazer. Porque você é única, você é singular, você é exclusiva para Deus.
Então não deixe ninguém roubar a sua essência para você se amoldar nos padrões das pessoas. Deus, ele não quer mudar você do seu jeitinho que você é. Ele quer forjar o seu caráter para você ser mais parecido com Cristo. Não mudar a sua essência. Ele te criou da forma que você precisava ser feita, para o propósito ao qual você foi chamada. Talvez por ter vergonha de expressar quem é agora, você esteja vivendo com máscaras. Então, precisa se lembrar de onde caiu e traçar o curso para resgatar sua dracma perdida, como fez a personagem da parábola. A gente sabe que ninguém consegue sustentar durante muito tempo uma máscara, porque um dia vai aparecer quem de fato se é. Então, não tente se amoldar para se encaixar nos padrões de alguém, porque você é singular e é especial do jeito que você é. Se você não se encaixa no ambiente que você está, talvez esse ambiente não foi feito para você, não é onde Deus quer que você esteja. Não é o ambiente, é você. Então, não tente se encaixar onde você não cabe. Fique onde Deus te chamou. Que atitudes essa mulher da Dácrima teve para resgatar o que ela havia perdido? Vamos acompanhar. Primeiro, ela começou procurando dentro de casa, ou seja, onde suas raízes estavam fincadas. Se você perdeu a sua essência, saiba que isso aconteceu dentro de casa, nas suas raízes. Não foi fora de casa, foi dentro. Onde a sua raiz está é onde você perdeu. Onde você perdeu a sua essência. Volta lá na sua raiz. Deus, ele vai querer te tratar justamente ali, ó. É na raiz, para você poder crescer. Se não tratar a sua raiz, se você não for lá onde você perdeu, você não vai crescer. E você vai ficar assim, poxa, eu estou há tantos anos aqui e eu não cresço. Essa pessoa chegou agora e está lá em cima, está fazendo tudo. Porque talvez essa pessoa já entendeu o processo dela e ela cuidou da raiz. Por isso agora a árvore dela já está enraizada, está crescendo, já está frutificando. Não perca tempo observando os outros, da sua árvore, da sua raiz. Volte para as suas raízes. Hoje, sinto o Senhor lhe dizer, volte para as suas raízes, se quiser recuperar o que perdeu. Em seguida, a mulher acendeu a candeia, acendeu a luz. Muito possivelmente, você sabe o que significa dar uma topada em alguma coisa numa sala escura por não achar um interruptor. Nossa, é horrível. Nenhuma busca deve ser empreendida às escuras, porque além de a pessoa não encontrar nada, ainda corre o risco de se perder ou se machucar. Isso tem, e não tem só a ver com o escuro para a gente procurar coisas pessoais, mas espirituais. Se você estiver no escuro, você não vai conseguir encontrar o caminho até Cristo. E a luz que brilha, que ilumina, é Jesus. E é através da palavra dele, né? Em João 8,12, Jesus fala assim, falando novamente ao povo, Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Trevas é o pecado. O pecado, ele escurece tudo na nossa vida, nos deixa cegos. Mas quando Jesus vem, ele chega iluminando, colocando luz naquele pecado. E aí, quando você confessa ao Senhor aquele pecado, você traz a luz. E aí você é liberto pelo sangue de Jesus. Quem sabe você em seguida a mulher acendeu a candeia, ainda corre o risco. Quem sabe você se sinta sem direção, ou mesmo ferida por não ter acendido a candeia. Pecados não confessados, segredos que nunca dividiu com ninguém, mentiras que soam como verdades. Caso não acenda a candeia, continuará no escuro. É necessário trazer à luz tudo para que você possa ter a luz da verdade acesa na sua vida, para você não viver no pecado, não viver no escuro. Caso contrário, o inimigo ele vai sempre te acusar, ele vai sempre cutucar a sua ferida, dizendo, ó, aqui tem um pecado, e você nunca vai conseguir se libertar, e vai viver no escuro. A verdade é que precisamos de pessoas de confiança com as quais possamos nos abrir. A recomendação bíblica é: confessem os seus pecados uns aos outros,
não para serem perdoados, mas para serem curados. Tiago 5,16. Olha como é importante. Mas não procure qualquer pessoa, procure pessoas de confiança e pessoas do Senhor, com quem você pode verdadeiramente se abrir, que não estarão ali para te julgar, que não estarão ali para apontar o dedo ou para falar para os outros sobre o seu pecado, mas para te ouvir, orar por você e você tirar esse peso de sobre os seus ombros, porque Jesus veio para tirar esse fardo pesado que o pecado causa. Aperte o interruptor para que a luz irradie e então começará a encontrar o que estava perdido no seu interior. O inimigo da nossa alma se aproveita dos lugares escuros para nos roubar. No entanto, no momento em que você acender a luz, a escuridão será dissipada e já não haverá mais espaço para ela. Então, assim, a sua casa, que é o seu interior, desfrutará de transparência, verdade e luz. E não tem nada mais lindo do que você conversar com as pessoas falando abertamente sobre a sua vida, sobre feridas que já não doem mais, que já foram cicatrizadas e que vão servir de testemunho para alavancar a fé de outras pessoas e elas perceberem que todos somos pecadores, mas que somos justificados por Deus e que não há mais nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus, porque não anda mais segundo as trevas, mas agora você já anda na luz. Depois de acender a luz, a mulher pegou uma vassoura e começou a limpar a casa. Como em qualquer faxina, acabamos encontrando até mesmo o que muitas vezes não estávamos procurando. Quantas vezes limpamos um cômodo ou uma gaveta e achamos algo que já havíamos descartado? Além disso, quando nos propomos a limpar algum lugar, nós nos deparamos com objetos, caixas e papéis que devem ser jogados fora. O que você ainda está carregando de peso, de sujeira, de lixo que já deveria ter sido jogado fora e você ainda está carregando? Deixa todo o seu fardo nas mãos de Jesus. Deixa tudo, porque Ele tem o melhor para você. Ele quer trazer a luz para a sua vida. Juliana, me perdoa, eu acho que eu até passei aqui. Eu acho que eu passei da leitura. Me perdoa, é que eu vi a pastora Márcia ali e fiquei emocionada. Tem importância, não. Tá pra Ju, gente, era a Ju, mas eu entrei aqui no espaço dela. Olha, deixa até onde Deus mandar. Aqui quem manda é o Espírito Santo. Realmente, a presença da pastora Márcia ali enche o nosso coração de alegria. Amamos a senhora ali, o nosso coração enche de alegria. A senhora está aqui conosco. Mais uma vez, seja muito bem-vinda. Né? E vamos, né, fazer aquilo que o Espírito Santo ele tem nos ordenado. Porque para fazer live, nós estamos aqui, só Deus sabe. Mas chegamos, conseguimos, o projeto saiu. O tempo, a estação chegou. Né? Como estamos falando desde o início, né? Falando da dracma perdida. Deixa eu só me localizar aqui. Parou na parte, tá. Então, nessa varredura, né, que aquela mulher estava ali procurando, né, o que ela havia perdido, provavelmente ela deve ter pensado nos conflitos, deve ter pensado ali sentimentos, né, podem ter passado por ela ali, conflitos não resolvidos, coisas que vão se acumulando. Quantas vezes, né, a gente vai deixando a nossa casa ali por fazer faxina e as coisas vão ficando e quando a gente vai limpar, a gente acha coisas que nem lembra mais. Provavelmente pode ter sido o que se passou na vida daquela mulher ali. Quanta coisa se acumulou, vai se acumulando dentro de mim, dentro de você nesse tempo. Né? E entre esses, né, objetos ali que ela procurava, tinha algo de valor que ela havia perdido. O interessante que eu acho nessa história que quando ela perde, que ela percebe que ela perdeu, ela começa a procurar. Acende luz, começa a fazer aquela faxina ali, começa a procurar.
E ela só chama as amigas quando ela acha, para se alegrar com ela. Como é bom a gente se alegrar, né, com amigos de verdade. Porque nesse processo de cura, nesse processo para a gente que a gente possa se enraizar em Cristo, nesse processo de cura, é necessário a gente ter pessoas por perto que vão se alegrar com as nossas conquistas, que vão se alegrar quando acharmos o que é de valor. Porque o mundo aí fora, na grande verdade, na grande maioria, eles não se alegram com as nossas conquistas. Até aparentemente finge que se alegraram. Mas ficam ali nos olhando atravessado, não querem que a gente cresça, não querem que a nossa raiz ela se firme. O título, né, para quem chegou depois, o título de hoje é A Essência Perdida. E o que foi lido de Apocalipse, né, que a pessoa quando ela abandona ali o primeiro amor, ela se lembrar, voltar da onde ela caiu e recomeçar. Assusta, dá medo, mas é necessário. É necessário voltarmos lá atrás, é necessário fazermos essa faxina interior, parar e ver onde que eu parei, onde que eu caí. Porque Deus ele não muda, quem muda somos nós. Deus ele está no mesmo lugar, só esperando que a gente retorne àquele primeiro amor e comece. Recomeços são necessários. Quantas plantinhas você vai lá regando, você vai lá molhando e ela chega um certo momento que às vezes ela pode até morrer. Mas você vai lá, você cuida, você limpa, você trabalha ela, coloca ali, né, fertilizante ali naquele solo e ela vai crescendo novamente. Depois de ser limpa, depois de ser tratada. Tenha essa faxina como uma limpeza, tenha essa faxina como um tratamento do Senhor na minha e na tua vida. E a autora ela continua dizendo assim: pode haver algo que tenha sido bom em outra época, mas que neste momento está fora de contexto e não se encaixa na sua estação. E eu já falo aqui aquela passagem de Eclesiastes: há tempo para todas as coisas. Você já identificou qual é a sua estação? Qual é o momento em que você se encaixa? Talvez aquela velha amizade já não encaixa mais. Talvez aquele velho trabalho já não se encaixa mais. Talvez aquela roupa que você guardava já não se encaixa mais. E não adianta dizer, vou guardar para quando eu puder vestir, que não vai conseguir. Por mais que você volte ali, por mais que você até mesmo, né, perca ali, né, então, entre mulheres, perca ali uns quilinhos, vou colocar agora. Já não faz mais sentido. Já está fora da estação, já está fora de moda. Então, por isso que é necessário que a gente venha identificar qual é o nosso tempo, qual é a nossa estação. E se livrar daquilo que não faz mais sentido. O importante nessa busca, portanto, é saber discernir que há objetos para serem encontrados e outros para serem descartados. E a gente só consegue fazer isso quando a gente para, quando a gente pede direção ao Senhor. Senhor, qual é o momento que eu estou vivendo agora? Se você ainda não conseguiu identificar, né, como a Gisele falou, né, não é porque alguém está fazendo alguma coisa que eu tenho que fazer. Talvez não seja o meu tempo. Pode ser até o meu chamado, o meu propósito, mas pode não ser o meu tempo. Há tempo para tudo. E não é porque não é o seu tempo que você é desmerecida, que você é desfavorecida por isso, não. Aproveite esse tempo para ser tratada. Aproveite esse tempo para ser limpa. Para quando você começar a fazer a obra do Senhor, você fazer com excelência. Não ser um peso para você. Por fim, a mulher encontrou a moeda. Que sensação de alívio. É achar algo que considerávamos perdido. A nossa heroína toma a moeda na mão, reúne as amigas e vizinhas e diz: alegre-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Alegre-se com as conquistas das suas amigas.
Se você sabe que tem alguém que está perdido naquele momento, mostre para ela o caminho. E quando ela conquistar, se alegre. Se alegre por ela, sorria. Porque da mesma forma que você se alegrar com ela, o Senhor vai te alegrar. O favor de Deus vai te encontrar. Consigo facilmente compreender essa reação. Afinal, a perda da essência também significa a perda da alegria e da celebração. Quando, porém, reavemos a nossa singularidade, almejamos dividir essa história com as pessoas mais próximas. Tá aqui a minha amiga Gisele, a gente já se conhece tem 25 anos ou mais. E nessa trajetória de 25 anos, quantas alegrias! E não é porque ela está aqui na minha frente, não é porque nós somos amigas. Qualquer coisinha que seja. Fala assim, poxa, Gisele, aconteceu isso. Aí ela também, poxa, Ju, aconteceu isso. Às vezes coisas pequenas. Que se a gente falar para outras pessoas que não estão no mesmo momento que o nosso, vai falar assim, estão se alegrando com isso. É a mesma coisa, eu tô aqui, não é porque a pastora Márcia tá aqui, não. Quando eu falei assim para ela, pastora Márcia, poxa, eu gostaria de começar a fazer umas lives. Ela, não, vambora, vai dar certo. Se alegrou. E é assim que nós temos que ser, mulheres unidas, mulheres. O título do devocional é Mulheres Enraizadas. E para estar enraizada em Cristo, a gente cresce junto. Há espaço, o Senhor ele chamou cada uma com um propósito. Podemos ter chamados diferentes ou ter o mesmo chamado, mas o propósito é único de salvar vidas, de curar, de transformar. Porque quem está enraizado, enraiza outros. Quem está curada, cura outra. Quem está tratada, trata outras. Aí ela continua. Em contrapartida, essa história nos revela mais um ponto importante. A mulher não chamou as amigas para ajudá-la, porque há processos que cada uma de nós precisa atravessar sozinha. Tem processo que a gente vai atravessar sozinha. Por mais que a gente conte com orações de outras pessoas, conte com orações de intercessores, conte com orações de outras pessoas, mas tem aquele processo que é você e Deus no seu secreto. Tem processos que você vai atravessar sozinha. E se alguém tentar te ajudar, pode atrapalhar. Então, o processo de procurar era dela. Mas o processo de se alegrar era de todas. Né? Esse é o reino. É isso que Deus ele quer de nós. Nessa busca, você será a protagonista. Porque temos que ser a protagonista da nossa própria história. E quando finalmente encontrar o que estava procurando, será o momento de celebrar e dizer, alegre-se comigo. Quantas nessa tarde pode estar se alegrando conosco? Eu sei que tem pessoas que estão se alegrando conosco nessa tarde. E é maravilhoso isso. Isso é crescimento. Aí, no final, para finalizar aqui, para passarmos para a pastora Márcia, a autora diz assim, meu desejo é que você não apenas reencontre a sua essência e singularidade, mas também tenha com quem se celebrar. Tenha amigas que possam celebrar com você. Então, aquela velha amizade que não te agrega em nada, que não te edifique nada, que não te leva para o reino, faxina ela. Faxina ela, varre, não coloca embaixo do tapete. Joga fora. Porque vai ter momentos que você vai precisar estar sozinha no processo, mas vai ter momentos que você vai precisar de amigos. Então, faxina ela, faxina aquele velho relacionamento. Quando eu falo relacionamento, eu falo de amizades mesmo. Aquele velho trabalho que não está te agregando, só está te cansando. Aquela velha vida que não está te servindo para nada. Faxina ela e fica com o novo de Deus. Novo tempo, novo ciclo, nova estação. Temos 4 estações. Qual é a sua estação? Em que momento você se encontra? Eu deixo para você refletir. Amém? Passando agora para a pastora Márcia. Shalom, shalom, povo de Deus. Muito feliz
por poder estar aqui celebrando esse projeto lindo que nasceu no coração de Deus e as meninas estão executando. Eu estou aqui queimando. Minha mão está de pó de ouro de uma forma tão poderosa. Então, o nosso Deus, ele é perfeito. E eu glorifico ao Senhor. Eu nunca fiz live, gente. Só de adoração, de louvor com as meninas. Mas, assim, nunca fiz. Eu acredito que o maior vilão, nosso maior vilão, mediante essa questão da gente, né, perder a nossa essência, é o lugar de comparação. Porque às vezes o Senhor, ele trilha um caminho, ele trilha um projeto. O Senhor Jesus, ele estabelece algo sobre a minha vida e sobre a tua vida. Mas aí a gente fica, né, querendo acelerar, querendo, né, acompanhar, né, alguém que está, né, no seu projeto, na sua caminhada. E é como a Ju falou, nós vivemos de estações. Deus, ele tem um chamado específico para cada um. Tá? Por mais que nós venhamos nos mover, né? Na questão vamos colocar assim, como, né, os poderes eclesiásticos, né? Os cargos eclesiásticos, mesmo eu sendo chamada como pastora, a Ju sendo chamada como pastora, a Gisele, glória a Deus, em nome de Jesus, mas ninguém vai trabalhar igual. A Ju trabalha juntamente comigo ali, ela é minha segunda no grupo de guerreiras, mas a Ju, ela trabalha do jeito dela, eu trabalho do meu jeito, e glória a Deus, está fluindo. Tá? Então, é isso. A gente precisa entender, né? Eu acho que o mais importante do nosso dia a dia é nós entendermos o que estamos fazendo e para o que foi que nós fomos chamados para esse tempo. É importante que nós venhamos entender isso. O que é que o Senhor quer de mim para esse tempo? Porque às vezes nós estamos tão sobrecarregados e acelerados que nós esquecemos qual de verdade é o propósito. Qual de verdade é o real motivo pelo qual o Senhor nos chamou. É isso que a gente precisa entender. E a palavra do Senhor vai falar lá em Apocalipse, né? Tem um versículo, mas se você for ler todo o texto, vai falar sobre a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, ela né, fazia tudo muito perfeitamente bem, fazia tudo direito. E eles achavam que por eles estar ali executando com muita excelência, eles não seriam repreendidos pelo Senhor. E às vezes nós nos colocamos nesse lugar. Isso acontece conosco, não é diferente. Porque eu já contei o meu testemunho, já falei todo o processo e uma determinada feita, eu me coloquei nesse lugar de me comparar, de querer fazer igual a outras pessoas e eu me perdi daquilo que de verdade o Senhor me chamou para fazer. E eu fiquei estagnada, porque eu queria avançar, mas avançar naquilo que não era meu, não era aquilo que o Senhor estabeleceu para mim. Tá? Então a gente vai se perdendo da nossa essência. O que é essência? Aquilo que é verdadeiro, aquilo que é genuíno, aquilo que é puro. Cada um carrega uma essência. E aí eu vejo que a igreja, né? Olha, gente, às vezes a gente vê pessoas ali muito atarefadas, fazendo. Só que o que a gente tem que parar, pensar e analisar é que talvez nós não estamos fazendo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Porque a igreja de Éfeso estava se colocando nesse lugar, né? De estar, né, ali na sua responsabilidade, uma boa conduta, né, um bom caráter, né, fazendo tudo direitinho na obra de Deus, né? Muito atarefado, trabalhos intensos. Eles achavam que eles não seriam repreendidos pelo Senhor. Só que a gente precisa entender que às vezes nós esquecemos e nós nos descuidamos do principal, que é o nosso relacionamento com Deus. E eu já contei isso no meu testemunho, que eu fazia. Eu achava que eu estava fazendo, que Deus estava se agradando. Mas é como eu falo, eu estava fazendo para Deus, mas eu não estava fazendo em Deus. Essa é a diferença. Não é sobre você estar sobrecarregado fazendo algo e quando você para, você vê que você já fugiu do propósito que o Senhor estabeleceu. Você não está mais vivendo aquela essência. Você está perdida. Você se perdeu. Porque você está como aquela mulher, né, da dracma. Mas o Senhor, ele nos chama. Ele nos corrige, ele nos repreende quando preciso for, para que a gente volte ao lugar que ele estabeleceu para cada um de nós. Nós podemos fazer muitas coisas,
né? É possível fazer muito em nome de Deus e ainda assim estar distante dele. É possível. Porque o Senhor Jesus, ele não quer a minha e a tua performance. O Senhor, ele não quer que você faça com muita excelência. Ele quer tão somente que nós venhamos buscar o Senhor. Né? Ele quer tão somente que nós venhamos estar de verdade diante dele com o nosso coração sincero. Tá? Porque eu acredito que não é nada, não existe nada pior, não existe nada pior diante de Deus do que uma adoração fria e um serviço sem amor, sem devoção. Ela estava vivendo desse jeito, ela estava perdida. Gente, nós que estamos em frente da obra, nós que estamos fazendo para Deus, né, para a expansão do reino de Deus, nós sabemos o quanto é difícil. Não é fácil. A Ju não está aqui porque ela não tem outros afazeres. A Gisele também não. Mas o Senhor, ele nos ortogou algo. Não é fácil. Mas se nós estivermos distante do propósito de Deus, se nós estivermos conectados com o Pai, se nós não estivermos, não flui. A presença não vem. Se torna algo pesado, algo estranho. Mas a glória de Deus desce neste lugar. Porque o desejo do coração delas está alinhado ao desejo do coração de Deus. Esse é o segredo. Não precisa de muita coisa. Você monta uma célula na sua casa, vem 2, 3 pessoas, daqui a pouco não tem mais lugar. Porque o Senhor, ele já decretou isso sobre a tua vida. Esse projeto já nasceu no coração de Deus. Então, para a gente não perder a essência, nós temos que continuar ali, seguindo o direcionamento do Espírito Santo de Deus. É isso aqui, minha filha. É desse jeito. Não olhe, não se preocupe. Porque irmã fulana, não. É esse tempo que eu estabeleci para você. E você vai aprender. Quando você estiver pronta, aí eu te coloco lá. É desse jeito, não tem como ser diferente. É desse jeito. Não é sobre o muito fazer, né? Tem um louvor que eu amo esse louvor. Não é sobre o muito fazer. É sobre a gente pertencer, tá? Porque muitos estão ali fazendo, mas não pertencem mais. O Senhor não os conhece. E a gente sabe, né, que a própria palavra fala, né, que muitos vão dizer, Senhor, eu preguei em teu nome, eu evangelizei em teu nome, eu fiz tantas coisas em teu nome, e o Senhor vai dizer, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. É terrível, tá? Então o Senhor, ele já está trazendo, não é sobre o muito fazer, é você ouvir o meu direcionamento sobre aquilo que eu te pedi para fazer, tá? Então, nós precisamos, todos nós sabemos de verdade o que é perder o primeiro amor, né? É muito bom nós continuarmos sempre no primeiro amor, independente da quantidade de anos de cristão que nós temos. E nós sabemos que o primeiro amor está comparado a um casamento pessoas recém-casadas. É aquele prazer, aquela vontade de estar servindo, de estar, né, fazendo o melhor para o seu cônjuge. Tá? Então, com Cristo, quem está vivendo o primeiro amor em Cristo é dessa forma, tem prazer, tem alegria, não perde a essência, está fazendo com zelo, com amor e dedicação para agradar ao Senhor. Essa é a diferença, tá? Essa é a diferença. Eu não estou fazendo para agradar a Ju, eu não estou fazendo para agradar a Gisele, eu estou fazendo para agradar ao Senhor. Porque nada adianta eu estar aqui, né, e viver uma vida totalmente contrária do que o Senhor quer para mim, tá? Porque eu acho muito mais importante o Senhor nos esconder para ele trabalhar, aperfeiçoar aquilo que ele precisa aperfeiçoar em nós, do que ele nos expor. Até porque o Senhor não nos expõe, é nós que vamos nos expor no momento errado. Porque quando o Senhor ele quer nos expor, ele vem e faz. Só que às vezes a gente quer ser precipitado. E aí a gente acaba atrapalhando tudo, atropelando tudo e perdendo a real essência daquilo que o Senhor estabeleceu. Por isso é importante a gente estar ali, alinhado, a entender o que o Senhor tem para nós. Já tô terminando, tá, meninas? E eu quero falar aqui algo, talvez, né? Gente, eu já tive nesse lugar, tá? Eu já tive nesse lugar.
E talvez você está aí mediante alguma circunstância que aconteceu na tua vida, né? Você está perdida, às vezes quis, né, avançar, porque não é porque é má intenção. Às vezes a gente quer fazer para mostrar para o Senhor o que está fazendo e quer, sabe? A gente quer, sabe como é que a gente quer? Não, Senhor, eu não fiz para eu perdi tanto tempo sem fazer para ti, então agora eu quero fazer, eu quero fazer, eu quero fazer. Então não é por maldade. Às vezes é falta de entendimento. E às vezes tem pessoas que se encontram nesse lugar, né? Às vezes se perde. Mas o Senhor, ele nos chama a voltar e olhar aonde a gente perdeu a nossa dracma. O Senhor, ele nos chama. Porque, gente, se a gente for estudar sobre a dracma, a gente vai entender que está relacionada a várias áreas da nossa vida. O nosso lar. Porque muitas vezes estamos focados tanto em outras coisas e o nosso lar está tão bagunçado que a gente não encontra de verdade aquilo que precisa ser encontrado. Tá? Então, gente, essa passagem, essa parábola da dracma, gente, é poderosa. Então, o Senhor, ele traz, né, a revelação sobre várias fases, vários âmbitos da nossa vida. Então, a gente precisa entender que o Senhor, ele nos chama a procurar com diligência, né? Ele nos convida. E porque se a gente busca encontrar aquilo que se perdeu, né? A gente busca em Deus tudo aquilo que foi se perdido, porque muitas das vezes a gente está tão despercebido, tão desalinhado, que a gente acaba perdendo a visão espiritual, o discernimento espiritual, e a gente acaba estando no escuro. Mas o Senhor, ele nos chama. E quando a gente busca o Senhor, a gente volta atrás, aí tudo começa a clarear. E a luz do Senhor começa a iluminar. Porque Satanás, ele tem autoridade. As trevas dominam. Quando a gente não deixa que Deus tome controle sobre as coisas. Sobre aquilo que de verdade ele quer fazer. Então, o Senhor, ele nos chama a nos arrepender e praticar as primeiras obras. Essas palavras, a palavra do Senhor fala, né, sobre o Senhor nos chamar. No versículo lá, no capítulo lá que a gente leu, vai falar sobre o Senhor nos chamar a praticar as primeiras obras. Tudo aquilo que a gente fazia quando a gente carregava o primeiro amor. A essência poderosa de Cristo. E essas palavras servem também para aqueles que começaram tão bem, né, a sua vida com Deus, mas com o tempo se descuidaram. Então, o Senhor, ele foi muito claro com o seu povo, o povo de Éfeso, né? Quando ele disse, o Senhor disse que ele removeria o castiçal daquele lugar, se aquele povo não se realinhasse, não se posicionasse. E conosco não é diferente. Ou a gente se submete ao direcionamento de Deus, ou ele nos tira daquele lugar. Porque ele vem, não, eu te chamei para isso aqui, tá? E por que você não está fazendo aquilo que eu te chamei para fazer? E assim como o Senhor alertou o seu povo, se vocês não se posicionarem, eu vou retirar o castiçal desse lugar. Assim o Senhor Jesus, ele fala conosco. De igual modo, o Senhor, ele fala conosco, né? Quando nós deixamos de ouvir a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo é removido do meio de nós. Há uma diferença. Estamos aqui sendo usados e direcionados pelo Espírito Santo de Deus e tudo flui com muito poder. É um livro simples, mas quando o poder de Deus vem sobre as vidas que de verdade estão ministrando, estão sendo usadas, o sobrenatural acontece. Talvez uma pessoa comum leia esse livro e acha. Mas quando você se coloca no lugar de entender, de ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, tudo muda. E a glória de Deus está tão tamanha nesse lugar, gente. Poderoso. Poderoso. Então, o Senhor quer que nós estejamos na posição que Ele estabeleceu para nós, para que nenhuma outra pessoa venha tomar esse lugar. Porque Deus, Ele te colocou aí, você está achando pouco. Ah, Senhor, isso aqui não dá para mim, não. É muito pouco mediante quem eu sou. Né? Eu carrego algo grandioso, o Senhor sabe. Por que eu estou ainda aqui nesse lugar? Né? A soberba, o orgulho, a prepotência. Então, às vezes, as pessoas não estão prontas. E o Senhor diz, não, não é agora, porque lá na frente você vai quebrar a cara.
tem que ser no meu tempo. E glória a Deus, porque o Senhor Jesus, ele tem nos alinhado através da sua palavra. Eu glorifico ao Senhor, porque ele sabe, o Senhor, ele dá, vai filha, ele dá a cordinha, vai filha, vai, é assim que eu quero. Aí se a gente sai um pouquinho da linha, ele vem, puxa. Não, não é isso aí, tá? Então é muito maravilhoso, prazeroso e sobrenatural se submeter ao direcionamento de Deus. Não é para estar no lugar de comparação, não. É ouvir a direção de Deus, porque você é única, você é exclusiva, o Senhor vai te usar da maneira que Ele quer te usar. A Ju não vai ser igual a mim, eu não vou ser igual a Ju. A Ju não vai ser, 25 anos de amizade. Mas a Ju ministra do jeito dela, a Gisele ministra do jeito dela. Então, o Senhor, Ele sabe como trabalhar em nós. O importante é que sejamos disponíveis para ouvir o direcionamento de Deus e expandir o reino dele sobre a terra. Amém? Deus abençoe cada um de vocês. Foi um prazer estar aqui. E pode me chamar mais vezes, meninas, que eu estou aqui para seguir o reino. Tá bom? Deus abençoe. Muito obrigada. Muito obrigada. Doutora Márcia, não sai ainda não, porque a gente sempre faz assim. Quem colabora conosco, ora no final. Para as meninas que chegaram depois, né? Estamos fazendo o devocional desse livro, Mulheres Enraizadas, da pastora Viviane Martinello, como a pastora Márcia mesmo falou. Pode ser quem lê o livro ali achar que não tem nada. São tantos livros iguais. Quantas pessoas falam o mesmo assunto? Mas o problema não é o assunto, é a essência. Como que você fala? Qual é a essência que você está transmitindo? Amém? Vamos estar encerrando neste momento. Estamos aqui todas as quinta-feiras, às 17 horas. Muito obrigada pela presença de vocês que estiveram até aqui. A pastora Nani entrou aqui conosco, a pastora Lai está aí, a pastora Neuza. Estamos cheias de pastoras aqui hoje. O Senhor trouxe as convidadas dele. Vai ter dias que vai ter milhares de pessoas. Vai ter dias que vai ter 3, 4 pessoas. Mas o Senhor é Ele que traz os convidados dele. E não é, né, conforme a pastora bem colocou, não é local de comparação. É lugar de você mostrar a sua essência, que é a essência de Cristo. Amém? Pastora Márcia, ora para a gente, para que a gente possa encerrar em nome de Jesus. Amém. Meninas, mais uma vez eu quero agradecer a participação. Foi muito bom, maravilhoso. Nosso Deus, ele é lindo. E é isso, vamos orar. Soberano Deus, Deus de poder e glória, nós te damos graças, Senhor, por este tempo, Pai, de aprendizado, por este tempo de conhecimento, Pai. Que nós possamos todos os dias estar alinhados ao desejo do teu coração, Pai. Que nós não venhamos nos perder no lugar de comparação, Pai. Deus querido, eu te glorifico porque o Senhor tem nos dado todos os dias um coração disposto a ouvir a tua voz, a voz do teu Espírito Santo, Pai. Eu quero te pedir que o Senhor visite cada uma das tuas filhas agora. Talvez, Senhor Jesus, mediante a caminhada, mediante as circunstâncias, Senhor Jesus, cada uma das tuas filhas viveram neste tempo, Pai. Elas pararam, elas estagnaram, Senhor Jesus. Elas se sentem até mesmo incapazes, Pai. Eu quero pedir, traz sobre elas, Pai, o entendimento de que quanto mais elas reconhecem a sua total dependência, Senhor, a sua total dependência de Ti, Pai. A partir do momento que nós nos colocamos, Senhor, como um vaso nas tuas mãos, Pai. Um vaso disposto, Pai, a ser moldado, a ser até mesmo quebrado, se preciso for, Pai, para o Senhor usar nesta terra. Pai querido, eu te glorifico pela vida da Ju, eu te glorifico pela vida da Gisele, Pai, muito obrigado. Que o Senhor levante mais mulheres corajosas, obedientes e tementes à tua voz. Pai querido, nos dê, Pai, cada dia direcionamento. Que o teu Espírito Santo nos ensine, Pai. Que o Espírito Santo nos ajude a caminhar todos os dias na direção da tua palavra, Pai. Que possamos estar sensíveis à voz do teu Espírito Santo, Pai. Que nós não venhamos nos perder no meio do caminho, Senhor. Que nós não venhamos estar distraídas, Pai. Mas que possamos estar todos os dias buscando, Pai, a organizar a nossa casa espiritual, a organizar, Senhor Jesus, o nosso coração, a nossa mente,
e a nossa alma, Pai. Eu te glorifico e te agradeço por esta tarde. Eu te glorifico e te agradeço, Pai, por tudo que o Senhor fará nesse lugar. Eu sei, Senhor, que esse projeto nasceu no teu coração, Pai. E as tuas filhas muitas das vezes se sentem incapazes ou improváveis, Senhor. Mas eu sei que o Senhor levantou elas para esse tempo. O Senhor levantou, Pai, para esse tempo. Porque não é sobre querer se aparecer. É sobre se render, Pai, ao teu chamado. Aquilo que o Senhor estabeleceu para cada um de nós. E eu te glorifico, Senhor, pelo coração disponível das tuas filhas. E que muitos lares sejam alcançados, muitas mulheres sejam impactadas, mediante tudo aquilo que as tuas filhas carregam em ti, Pai. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Amém. Amém. Deus abençoe, meninas. Que poderoso. Amém. Doutora Márcia, muito obrigada. Ó, coração. Ai, Gi,